parou de transmitir quando a gente ia falar sobre quem está em casa, não tem exame para fazer e quer Isso. Então, a circunferência abdominal ela nos dá um guia, né? Tradicionalmente se fala em 88 centímetros para mulheres ou 102 para homens. Eu sempre me perguntava por que são esses números quebrados. É que eles são quebrados em centímetros, em polegadas eles são números redondos. 30 e 40, se não me engano, né? Mas enfim, mais uma vez, eu acho que o número exato não é tão importante. Ter acúmulo de gordura na região abdominal, ter barriga, né, é um indicador de que você pode estar acumulando gordura visceral, que é uma das características principais da síndrome metabólica e da resistência à insulina. Para quem gosta de números e quiser ter uma ideia, existe o índice cintura-altura, que a gente pode pegar uma fitinha métrica, medir a circunferência abdominal e dividir pela altura. Se esse número der menor do que 0,5, aliás, maior do que 0,5, é sugestivo, então, de resistência à insulina. E ele é uma métrica interessante, porque se você usar somente a circunferência abdominal, você pode estar sendo injusto nos extremos, né? Uma pessoa muito alta, naturalmente, vai ter uma cintura um pouco mais larga, porque ela é toda maior. Mas a relação entre a cintura e a altura continua sendo importante. Da mesma forma, uma pessoa que seja muito baixinha pode ter uma cintura que não chegue naquele valor numérico, mas se você vê, ela é baixinha, mas ela é gordinha e ela pode estar com síndrome metabólica. Então essa é a primeira observação. Outra coisa... Pessoal, não tem desculpa, eu só vou completar para o pessoal que tem desculpa de falar que não tem fita métrica, é só pegar um barbante, dá a volta na sua cintura, aí você divide o barbante no meio. Se a sua cintura estiver maior do que a metade da sua altura, você já tem a resposta. Então, nem fita métrica você precisa ter em casa, tá? Muito boa, muito boa. Existe a acantose nigricans. Para quem está no computador ou quiser anotar esse nomezinho, acantose nigricans, se vocês botarem no Google Imagens, vocês vão ver. São áreas escurecidas, principalmente nas dobras. Dobra do pescoço, dobra da axila, dobra da virilha, especialmente em quem é um pouco mais moreno, isso é bem perceptível. Né? E essa é uma das coisas que pode sugerir também resistência à insulina. E é legal que quando a resistência à insulina regride com a mudança de estilo de vida, normalmente essas manchas também atenuam. Né? Então essas aí são basicamente coisas que são simples, que em casa, mesmo sem exame de sangue nenhum, podem levantar essa possibilidade. E outra coisa bem importante, Maíra, da gente lembrar para quem está nos ouvindo, é que esteatose, gordura no fígado, é praticamente sinônimo de resistência à insulina. E, infelizmente, esteatose, que é uma das chaves, dos pontos-chave do início de tudo, é uma doença que é assintomática. Você só vai perceber quando tiver em estágio terminal, com fibrose no seu fígado. E a gente pode fazer muito por você se você perceber que você tem esteatose hepática antes. Só que você só vai descobrir fazendo ou ultrassom, ressonância magnética. Então, se a gente não procurar, não vai achar e tem muito o que fazer. Com Ast-Out dá para ter uma boa ideia, mas aí precisa de exame laboratorial, né? Então, isso é um ponto-chave da gente falar sobre esteatose, que inclusive, acho que a gente podia falar sobre isso um pouquinho, né, doutor Souto? Eu acho que sim. Uma coisa interessante sobre a esteatose é que quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade em 1988, se falava em esteatose alcoólica. E a esteatose, essa que nós vemos hoje, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com o consumo de álcool. Ela é uma esteatose relacionada ao consumo de açúcar. E, curiosamente, o nome que ela recebe é esteatose não alcoólica. Eu acho uma escolha muito ruim de nome, porque me lembra a época em que tinha hepatite A, hepatite B e a hepatite não A, não B. Né? E na realidade, bom, é hepatite C, né? Tá? Então, da mesma forma, dizer que a esteatose é não alcoólica não nos ajuda muito, porque não está dizendo para você que é o paciente, para a pessoa que está ouvindo, tá? Ela é não alcoólica, mas ela é causada pelo quê?
né? E a gente já sabe que ela é causada pelo açúcar, né? Então, existe inclusive uma sugestão, saiu publicada em 2 revistas importantes de gastroenterologia por autores de peso na área, de mudar o nome para esteatose de causa metabólica, né? E acho que seria interessante para explicar que a causa dessa gordura no fígado é sim o consumo de açúcar, a resistência à insulina, e acontece que o fígado é um órgão central no metabolismo, né? Então, no momento que nós temos gordura no fígado, o fígado fica resistente à insulina. E um fígado resistente à insulina é tudo que você não quer, porque uma das funções da insulina é dizer para o fígado, para de produzir glicose, não precisa mais, chegou. Porque eu acabei de comer, digamos, um arroz com feijão, tem glicose entrando na corrente sanguínea, então não tem necessidade do fígado produzir glicose. O fígado deveria produzir glicose em jejum, quando a gente não está comendo nada, né? Mas se o fígado é resistente à insulina, aí eu como aquele arroz com feijão, a glicose entra no sangue, o pâncreas vê glicose no sangue, produz insulina, e essa insulina que deveria dizer para o fígado chega, pode parar de produzir glicose, o fígado não escuta, ele não entende, ele está resistente à insulina, né? E isso faz com que a pessoa passe a ter glicose elevada, quer dizer, a resistência à insulina do fígado, a gordura no fígado é o passo inicial para o diabetes, né? Para o diabetes tipo 2. A nomenclatura a gente não tem muito o que falar, assim, não a gente, né? Mas quem não sabe o que acontece, o quanto a esteatose hepática é chave para resolver a resistência insulínica, não sabe muito por onde agir. Mudando, com certeza a gente vai saber, né? Por onde começar. E é dramático pelo seguinte, porque a esteatose hepática com uma dieta low carb ou com jejum intermitente é extremamente fácil de resolver, né? Assim, é uma coisa que melhora muito rápido. Poucos meses você faz os exames de sangue, as enzimas hepáticas, elas estão completamente normais, né? Tem estudos aí mostrando redução significativa de esteatose em 14 dias com uma dieta cetogênica, né? Então, sim, eu tenho 2 pacientes que são médicas radiologistas por causa disso. Fizeram ultrassom de 2 pacientes meus que reverteu em menos de 6 meses, pacientes que tinham há 11 anos de esteatose hepática. Elas falaram, mas que remédio você tomou? Ele falou, nenhum remédio. Foi com um jejum intermitente e dieta low carb. Aí elas viraram minhas pacientes. Então são coisas... ali atrás, quando eu comentei assim, por que o pessoal não pede insulina? É bom, porque não tem remédio para isso. O pessoal também não tem remédio para esteatose, né? Não tem remédio para esteatose. Esteatose é uma doença de toxicidade energética, né? O que é toxicidade energética? É mais calorias na forma de glicose, na forma de gordura, em geral na forma de ambas, né? Do que o corpo é capaz de lidar. E a solução para isso é menos comida, né? E especificamente no caso da esteatose, menos comida e menos carboidrato. E especificamente entre os carboidratos, menos açúcar. Então não adianta a gente querer ter um remédio para solucionar uma patologia de origem nutricional, né? Seria como aquela analogia que a gente faz, assim, imagina que a pessoa tem uma alergia, sei lá, a amendoim ou camarão, e a gente, ao invés de dizer para a pessoa não comer o amendoim ou camarão, a gente fica dando corticoides e antialérgicos e a pessoa continua comendo aquilo e a pessoa está sempre doente, né? Mas, claro, o remédio não vai resolver o problema que está sendo causado por algo que ela não tolera. Pois bem, a pessoa que tem esteatose, a pessoa que tem resistência à insulina, a pessoa que tem diabetes, ela não tolera açúcar. Então não adianta você ficar dando 2, 3 remédios para essa pessoa para ela poder continuar comendo o açúcar que está deixando ela doente. Se você tirar aquele açúcar, você não precisa dos remédios. Com certeza. Outra doença parecida com essa, que a gente precisa falar também, que é manifestação de síndrome metabólica, né, patologias associadas, é a gota, né, que é o mesmo problema, é o metabólito final da frutose e as pessoas com hipertensão e crises de gota evitam carne vermelha e continuam comendo açúcar e tomando cerveja. Então, assim, é outra manifestação que gera muita surpresa, né? Muitas pessoas não imaginam que gota seja manifestação da síndrome metabólica, da resistência insulínica, e é a mesma história. Fica prescrevendo alopurinol
deixando a pessoa comer açúcar sem parar. Tem esse livro mais recente do Gary Taubes, que está traduzido para o português, sobre o açúcar. Não me lembro agora o título em português, não sei se você lembra, Maíra. The Case Against Sugar, não sei. Açúcar... Bom ou ruim, é alguma coisa assim. É uma capa rosa. Tá? Nesse livro, o Taubes explica que a gota era considerada a dieta dos reis na Europa, porque era uma época em que o povo, o camponês, a pessoa simples não tinha acesso a açúcar. Açúcar era caríssimo. O açúcar vinha das Índias, né? Tinha que ser trazido lá do Oriente, assim como o chá era uma coisa cara e uma coisa para ser consumida pela nobreza. Então, era a nobreza que engordava e desenvolvia a gota, né? E a Revolução Industrial acabou barateando o açúcar e democratizando a gota. Né? Então agora todos têm a possibilidade de ter gota e gordura no fígado e tal, porque açúcar agora é extremamente barato. E então essa era uma época em que carne se comia, carne sempre se comeu. A novidade era o açúcar. Então é muito interessante, tem um estudo que eu saiba nunca foi publicado em revista, ele foi apresentado num congresso, mas eu tenho o pôster, eu uso muitas vezes o slide em aula, que mostrou que pacientes com ácido úrico elevado que foram submetidos a uma dieta Atkins, ou seja, uma dieta low carb, de alta proteína, esses pacientes em 6 meses, todos eles tinham reduzido os valores do ácido úrico. Porque, na verdade, à medida que eles perdem peso e melhoram a síndrome metabólica, o ácido úrico cai. Bem verdade que é relativamente comum, a gente vê em consultório que às vezes no início o ácido úrico sobe para depois cair, é bifásico, né? Então até... Mais longos que quando eu aplico os jejuns mais longos, a gente espera, inclusive eu aviso os pacientes, porque quem já tem gota precisa mesmo de acompanhamento médico. Se você tem um nível de ácido úrico elevado e vai começar low carb ou vai começar protocolos de jejum, existe um risco, inclusive, de você ter crise nesse aumento inicial que a gente observa. E varia... Então, às vezes, eu acho que até é válido usar o alopurinol nesse momento. Eu também uso, quando preciso. Mas é interessante porque eu brinco, tem um pouco de maldade na brincadeira, mas enfim, eu acho que também tem um pouco de verdade. Que tem algo de muito peculiar na nutrição. Né? Porque no resto das ciências da saúde, quando surgem evidências, quando surge um novo estudo, um novo ensaio clínico, as coisas mudam. Né? Então, por exemplo, vamos pegar dentro da área da oncologia, é bastante comum que surja um novo tratamento, um novo ensaio clínico que às vezes mostrou uma nova combinação de tratamentos e determinado câncer que era tratado de uma forma, a partir daquele momento passa a ser tratado de outra. Mas parece que a nutrição é imune, né, a isso, porque os ensaios clínicos vêm, eles surgem, as evidências surgem, e 10 anos depois você vai conversar e tem profissionais ainda dizendo as mesmas coisas. Quer dizer que o diabético tem que comer pão e que a pessoa com gota deveria estar reduzindo carne. Sendo que se você pegar uma pessoa com gota e reduzir os carboidratos e der carne para ela, ela vai emagrecer, ela vai ter menos resistência à insulina, menos síndrome metabólica e menos gota. Né? E isso está assim... bem demonstrado que o principal é emagrecer e tirar açúcar, né? Com certeza. Até do ponto de vista renal, né? Se a pessoa com gota, com ácido úrico elevado, ela tem uma progressão de inflamação renal muito pior do que se ela tivesse os níveis adequados. E aí, comendo carne, deixando de comer carboidrato, ela melhora a função renal, a taxa de filtração glomerular. O nefrologista dela vai ficar feliz desde que ela não precise falar que está comendo mais carne, né? Isso, tem que ficar, quietinho. Os mecanismos, infelizmente, ainda têm primazia sobre a realidade na vida real. E a gente... pelo menos em consultórios, né? Exatamente. Uma pergunta, assim, a gente sabe que tem várias patologias associadas à síndrome metabólica, né, à resistência insulínica, que nem sempre são de que todo mundo saiba que essas patologias têm associação. A gota é uma delas, que gera muita surpresa para muitas pessoas. Como você é urologista, eu queria saber, do ponto de vista urológico, se tem algumas patologias associadas à resistência insulínica
no seu consultório como urologista que você observa melhora com a melhora da resistência insulínica? Maíra, tem, inclusive uma vez eu fiz uma aula a pedido dos meus colegas urologistas lá no hospital sobre esse assunto, sobre a relação entre síndrome metabólica, patologias urológicas e estilo de vida. Então, uma das coisas que está muito associada é a testosterona baixa, é o chamado hipogonadismo. Então, pacientes sexo masculino que têm testosterona baixa, que você não identifica uma causa, e essas pessoas têm um síndrome metabólica, especialmente gordura visceral ou obesidade. Quando essas pessoas mudam o estilo de vida e passam a perder peso, a testosterona não raro dobra. Não é incomum você ver uma testosterona de 200 ir para 400, 450, sem nenhuma intervenção além da mudança de estilo de vida, basicamente redução de carboidratos refinados, farinha, açúcar, alguma atividade física e perda de peso. Então isso é uma das coisas que se vê com frequência. Existe correlação em estudos observacionais, então aqui a gente já entra numa seara que é bom explicar para as pessoas que no estudo observacional eu não posso necessariamente dizer que uma coisa causa a outra, elas são associadas. Então, dito isso, a gente tem a associação entre resistência à insulina, obesidade e diabetes e hiperplasia de próstata, que é o aumento benigno da próstata. Câncer de próstata é mais frequente também nos pacientes com obesidade, nos pacientes com resistência à insulina. Aliás, nesse sentido, há uma semelhança grande com a mama na mulher. E nós temos também uma incidência aumentada de cálculos renais em pacientes com resistência à insulina, obesidade e diabetes. E aí é uma dessas situações parecida com o que nós estávamos falando da gota, porque muitos desses pacientes que têm cálculo renal são orientados a não comer carne, né? A não comer proteína. E aí, se essas pessoas passam a engordar por causa dessa orientação, elas passam a estar num risco maior, às vezes, de produzir cálculos, porque elas estão agora com mais diabetes e mais resistência à insulina. Então, nesse assunto dos cálculos, é importante salientar que a gente tem que investigar quando é um formador crônico de cálculos, na urina de 24 horas, nos exames metabólicos, qual é a causa provável. Alcalinizar a urina com suplemento, em outros casos você até vai ter que usar o halopurinol, né? Então, tem casos, inclusive, que se usa um diurético tiazídico para reduzir a excreção de cálcio, mas existe pelo menos um ensaio clínico randomizado que eu conheço, no qual a orientação de restringir proteína não teve nenhuma diferença na formação de cálculos, e é o único que eu sei que, pelo menos eu na literatura só achei um ensaio clínico randomizado, e nesse restringir proteína não teve nenhuma diferença na formação de cálculo. Né? Então temos... e uma principal que eu pulei aqui, né? Disfunção erétil. Né? Disfunção erétil, problemas de ereção. Olha só, a ereção no homem, ela é quase que um termômetro da saúde do indivíduo. Né? Então, existe inclusive uma orientação da sociedade de urologia no sentido de que homens, especialmente homens jovens com disfunção erétil, devam ser encaminhados para o clínico para avaliar se não tem doença cardiovascular ou diabetes ou qualquer outra coisa desse tipo. Ou seja, se não tem resistência à insulina e síndrome metabólica, porque é um grande marcador. Né? E frequentemente nós vemos melhora, né, da função sexual do homem quando ele passa a reverter com o estilo de vida a sua doença metabólica, a resistência à insulina e a síndrome metabólica. Então, a gente parece um papagaio repetindo síndrome metabólica, mas é que está relacionado com muita coisa. É super florido, né? Eu, como anestesista, vejo pacientes com toda essa síndrome florida em cirurgias gravíssimas, desde amputação de membros, quanto aneurismas, rotos, todos os pacientes com pressão alta, diabetes, pressão super difícil controle, uma associação absurda de antipertensivos, glicemias pré-operatórias de chorar, e até me dá agonia de pensar que a gente orienta
cancelar a cirurgia para estabelecer melhores níveis, e a gente sabe que ele vai para casa com orientação só de medicação, e se ele reduzisse carboidrato e pulasse umas refeições, ele voltaria outra pessoa para ser admitido e ter até melhores desfechos no pós-operatório, porque o controle glicêmico está super relacionado, né, a menos infecção e melhores desfechos em geral. Então por isso que eu brinco que a nutrição é uma coisa peculiar, assim, porque no resto da medicina você tende a focar mais na causa, né? Mas aqui, quando você tem uma patologia evidentemente de origem nutricional, o que se faz é aumentar as doses do remédio para pressão, aumentar ou acrescentar novos remédios para diabetes, né? Enquanto a pessoa continua se envenenando pela boca, né? É uma situação que angustia muito e é difícil, especialmente quando às vezes o paciente tem múltiplos médicos, nenhum deles aprendeu, porque uma coisa, pessoal, que vocês têm que saber, quem está nos ouvindo, médico não estuda nutrição na faculdade, né? Então E se estudasse, provavelmente seria pior ainda, porque ia aprender que tem que dar pão integral mesmo para o diabético, né? De modo que realmente, eu diria assim, não dá para culpá-los, porque o que eles aprenderam é, olha, você tem que orientar uma alimentação saudável para o seu paciente. Bom, o que ele considera uma alimentação saudável? Aquilo que ele viu na Ana Maria Braga na manhã daquele dia, porque ele não estudou nutrição em casa, na faculdade. Então, ele vai dizer, olha, coma de 3 em 3 horas, não coma muita carne, não coma muita gordura, opte pelos integrais. E aí, claro que o diabético vai voltar pior, né? Porque os integrais, pessoal, vamos pensar assim, o que é um grão? O grão é uma bolota de amido com uma casquinha de fibra de celulose, assim, por fora. Tá? Então, quando você come uma farinha, você refinou aquilo ali e ficou só o amido em pó. E amido e açúcar é a mesma coisa. Se você vai comer a farinha integral, você moeu aquilo ali, então você tem aquela mesma quantidade de amido misturado com casca de grão. Ou seja, o amido está todo lá. Você vai estar dando para uma pessoa que já tem gordura no fígado de tanta glicose que botou para dentro, mais glicose. Ah, mas é integral. Sim, e daí? Né? Então, o médico não sabe isso, ele desconhece esse assunto. As diretrizes nutricionais brasileiras até que são muito boas, mas as escolas de nutrição no Brasil, as faculdades de nutrição, se baseiam muito nas diretrizes norte-americanas, que são grotescas, para ser delicado, né? Então, a gente, dentro da nutrição, realmente está numa sinuca de bico para ajudar as pessoas. Então, a gente depende muito de fazer o que a gente está fazendo aqui, né, Maíra? Divulgar a informação para que as pessoas fiquem curiosas e vão buscar e vão atrás, né? Infelizmente, se a gente for contar com as diretrizes nutricionais norte-americanas que inspiram os currículos de nutrição no mundo afora, a gente está meio perdido, né? Eu gosto de falar que os americanos são ótimos, eles estão sempre na frente. Eles estão sempre na frente nas epidemias de obesidade, osteoartrite, diabetes tipo 2, toda a síndrome metabólica manifesta, eles estão na frente porque eles começaram com as diretrizes na frente. Enquanto a gente demorou para seguir as orientações deles, a gente não era um país tão obeso, né? Agora que a gente foi na moda dos Estados Unidos, estamos começando a adquirir as mesmas doenças e os mesmos problemas de saúde, né? Então, realmente... Exatamente. E agora, porque a gente não pode deixar de falar nesse assunto, em tempos de pandemia, ter síndrome metabólica, estar obeso, ter resistência à insulina, ter diabetes, são fatores de risco para o agravamento do quadro, caso você contraia o vírus. Então, eu acho que é um bom momento para a pessoa se incentivar a mudar o estilo de vida, e também é um momento da gente refletir se parte da gravidade da situação, especialmente nos Estados Unidos, que é o local do mundo que tem mais casos e mais mortes, não tem a ver com o fato de ser o país que tem as pessoas mais doentes, mais obesas e mais diabéticas, né? Com certeza. Outro ponto que eu queria falar sobre isso é da importância do termo do TOF, do Thin Outside, Fat Inside. Se você é
gordo por dentro e magro por fora, você ainda está muito doente. E os Estados Unidos têm números chocantes, porque como eles têm mais número que a gente sabe muito mais o que acontece lá em termos de número do que aqui, né? Lá, apesar de ter bastante número de obesos, a quantidade de magros doentes é muito grande. Então, isso é muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância de onde está a sua gordura. O número nos Estados Unidos, se não me engano, é que cerca de 40% das pessoas com síndrome metabólica não são obesas. Né? Posso estar errando na estatística, mas acho que era isso. De qualquer forma, é bastante frequente. Claro, a maioria das pessoas com síndrome metabólica são obesas, mas existe um número significativo que não é. E a questão é o local onde a gordura se acumula, porque a gordura foi feita para se acumular no tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo tem lá um local, o seu tecido adiposo, que serve para quê? Porque quando você come, digamos que você comeu um churrasco no almoço, você comeu uma quantidade de gordura muito maior do que você vai conseguir usar nos próximos 30 minutos para energia. Né? Então o corpo vai armazenar essa gordura no seu tecido adiposo e depois, no jejum subsequente, o corpo passa a resgatar aquela gordura e usar. E é para isso que o tecido adiposo serve. Ele não serve para nos fazer mal, ele é muito importante. Agora, a hora que a gente vai preenchendo esses adipócitos, essas células adiposas do subcutâneo, quando elas vão ficando cheias, existem 2 caminhos que o corpo pode seguir e isso é determinado geneticamente. Ou você tem genética para ter a hiperplasia do tecido adiposo, quando essas células vão se multiplicando e você então começa a engordar, vai acumulando cada vez mais gordura no tecido adiposo e paradoxalmente essas pessoas levam mais tempo para adoecer. Né? Ou então você não tem a genética para isso. E se você não tem a genética para isso, uma vez que o seu tecido adiposo do subcutâneo está cheio, o corpo tem um dilema. Ele tem que armazenar as coisas. Vai armazenar onde? Bem, aí começa a aumentar a insulina, que é o hormônio responsável por armazenar coisas. Né? E aí, com insulina suficientemente alta, você passa a armazenar gordura no fígado, no pâncreas, na gordura que envolve os órgãos, na gordura do epíplon, nos intestinos. Né? E essa é uma gordura ectópica. Ectópico significa fora do lugar. Ela não era para estar lá. Né? E gordura ectópica ela não é uma gordura saudável, ela é uma gordura inflamada, ela é uma gordura que acaba infiltrada por glóbulos brancos que identificam que aquela não é uma gordura saudável, secretam substâncias que ativam o sistema imunológico, então você passa a ter um sistema imunológico hiperativo, que não é uma coisa boa, favorece doenças inflamatórias e autoimunes. E né? o COVID? Oi? E o COVID? E o Covid, né? Aliás, é importante isso que a Maíra falou, porque assim, uma das grandes diferenças entre quem tem um Covid que passa batido como uma leve doença respiratória e que tem quadros graves é justamente essa chamada tempestade das citocinas, né? Essa grande secreção de mediadores inflamatórios. Então, pessoas que já têm uma grande secreção de mediadores inflamatórios por natureza, porque tem gordura ectópica, porque tem gordura no fígado e gordura visceral, claro que vão estar num risco maior. Essa é a teoria que ajuda a justificar por que essas pessoas têm um quadro mais grave. A gente não tem certeza, mas essa é a teoria. O fato é, onde você acumula a gordura faz muita diferença e há um grande componente genético nisso. Então, pessoas que são etnicamente oriundas do Sudeste Asiático, por exemplo, tendem a ter esse perfil de acumular mais gordura visceral do que gordura subcutânea. É o TOF, né? É fininho do lado de fora e gordinho do lado de dentro. Inclusive, por exemplo, o índice de massa corporal, o IMC, que a gente costuma dizer que até 25 é normal e de 25 a 30 é sobrepeso, mas se propõe que ele seja modificado para essas pessoas para ser até 23 o normal, porque muitas vezes se você pegar e usar até 25, com 25 numa pessoa de origem indiana ou paquistanesa, você já pode estar com um sujeito diabético por ter acumulado gordura demais dentro da barriga. Mas se você olhar as pernas e os braços, são fininhos. Se você olhar de fora, é que nem olhar aquela grávida magrinha que só tem barriga. Né? Que se você olha de trás nem sabe que está grávida. Mas é que, no caso, o acúmulo de gordura na região visceral é ruim.
Com certeza. Não é à toa que na Índia e no Paquistão e na China são as maiores taxas de incidência de diabetes e eles são um povo magro, né? Então, mostra bem a gravidade de onde você tem essa gordura acumulada. E é por isso que os magrinhos, eu até falo que os magros de ruim, eles têm um problema muito grande, porque eles se entopem de açúcar achando que são imunes ao açúcar. E a frutose, que é um componente chave da síndrome metabólica, justamente é ir colocando lenha na fogueira durante anos. E quem é magro, de ruim, come mais ainda porque acha que não tem problema. E, de repente, um dia é surpreendido por alguma outra manifestação que não a obesidade, da resistência insulínica, que inclui até câncer. Hoje em dia a gente sabe que tem um monte de cânceres relacionados à obesidade, porque a insulina é um mega fator de proliferação celular e várias outras doenças que a gente já falou por aqui. Uma que eu deixei de falar, que eu acho que é importante, doutor Souto, é ovários policísticos, que é uma manifestação também de resistência insulínica que surpreende muitas pessoas. Ovários policísticos, para quem não é da área, para quem não sabe, em mulheres normalmente se manifesta então pela presença, que é o que dá nome à síndrome, né, os vários pequenos cistos nos ovários, o ciclo menstrual irregular ou a anovulação, a pessoa que não ovula, portanto infertilidade, é uma causa importante de infertilidade, e as manifestações clínicas mais comuns incluem espinhas, né, oleosidade na pele e resistência à insulina. Né? Então, quando nós vemos um quadro de ovários policísticos, uma das coisas muito comuns é que o ginecologista prescreva metformina, né, que é o glifage. Isso é um uso off-label, assim, isso não está na bula do glifage, mas é que tanto se sabe que essa síndrome dos ovários policísticos está associada com resistência à insulina, que acaba que se usa a metformina para esses pacientes melhorarem. Metformina é um remédio, o glifage é um remédio que se usa para diabetes. Por quê? Porque diabetes também é uma doença relacionada à resistência à insulina. Então, parece óbvio que se nós melhorarmos a resistência à insulina com o estilo de vida, isso vai melhorar ovários policísticos, e é o que acontece, né, Maíra? Com certeza. E, inclusive, falando de metformina, ela hoje em dia é estudada como droga antitumoral. Então, mais uma demonstração de que realmente esse é o caminho, um dos caminhos para o aumento do risco de câncer. E, além disso, a metformina também é utilizada em Alzheimer, que é outra manifestação que a gente também não falou, né? A gente pode ficar a noite inteira, né, doutor Souto, falando sobre patologias associadas, mas eu acho importante falar um pouquinho do cérebro, então vamos falar sobre o cérebro um pouquinho. Vamos falar sobre o cérebro um pouquinho. Olha só, o Alzheimer é uma patologia que uma das formas importantes de se fazer, porque tem o diagnóstico clínico, naturalmente, que o neurologista vai fazer, aplicando os testes de memória específicos. Mas em termos de exames complementares, um dos exames que se faz é uma cintilografia do cérebro, e a gente vê o que é a diminuição da captação de glicose em determinadas áreas do cérebro. Nós sabemos que o Alzheimer se caracteriza por um metabolismo prejudicado da glicose em nível cerebral. Então, muitos que estão nos ouvindo já devem ter ouvido a expressão de Alzheimer como sendo um diabetes tipo 3, ou seja, como sendo resistência à insulina no cérebro. Nós falamos antes da resistência à insulina no fígado, temos a resistência à insulina no cérebro. O interessante é que existe toda uma correlação, mais uma vez, é estudo observacional, a gente não pode dar certeza absoluta que uma coisa é a causa da outra, mas há forte correlação entre diabetes e Alzheimer, entre hemoglobina glicada elevada, mesmo em níveis não diabéticos, mas hemoglobina glicada mais alta, em níveis pré-diabéticos e Alzheimer, e existe correlação entre resistência à insulina, síndrome metabólica e Alzheimer. Além do que, há estudos preliminares mostrando que dieta cetogênica e que o uso, inclusive, de cetonas exógenas parecem melhorar a função
o desempenho dessas pessoas em testes padronizados, né? Então, claro, não é que você vai pegar uma pessoa com Alzheimer avançado e curá-la. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Mas, aparentemente, em doença mais inicial, é possível obter melhora com esse tipo de abordagem. Tem alguns estudos, são estudos pequenos, mas são bem interessantes. E aí fica aquela dúvida, né? E se isso fosse utilizado não quando a doença já está manifesta, mas se isso fosse adotado como estilo de vida, será que não é plausível que a gente reduzisse a chance da pessoa vir a desenvolver a doença? Eu acho que sim, né? Podemos provar? Não podemos provar, mas o que a gente tem a perder? Tem a perder quilos, tem a perder centímetros de cintura, né? Não temos risco nenhum em fazer uma dieta mais saudável. E se de brinde você ainda diminuir a chance de vir a desenvolver um Alzheimer, que eu sinceramente acredito que é o caso. Com certeza. Tem várias vias de chegar ao Alzheimer. Logicamente que a resistência insulínica não é a única, mas eu acho que como a gente está nessa pandemia de resistência insulínica, essa seja uma grande porta de entrada. Não é à toa que nos Estados Unidos, mais uma vez, eles liderando. Espero que a gente consiga, né, doutor Souto, com o nosso trabalhinho de formiga aqui, impedir que isso aconteça no Brasil também. Mas são evidências que não param de crescer, e desde relatos lá no Metabolic Health Summit, a gente viu a Mary Newport, que é aquela pediatra, cujo marido teve um Alzheimer bem agressivo, jovem. Ela começou a estudar sem saber de nada, colocou óleo de coco na comida dele. Qual é o risco, né, de colocar um óleo de coco a mais no alimento do marido que já estava com um déficit cognitivo instalado? Ela colocou, e tem até as fotos do mini mental antes e 7 dias depois de ter começado a suplementar. E é bem impressionante a gente ver, lógico que é um relato de caso, mas já tem vários estudos interessantes em relação a isso. Então, o uso de cetonas exógenas e tal é bem o caminho. E voltando ao assunto geral da síndrome metabólica, doutor Souto, a gente já viu que não tem remédio para tratar a síndrome metabólica. Não dá para tomar uma pílula que diminua a sua insulina. Existe alguma coisa que essas pessoas que estão assistindo e ficando aflitas de ouvir, existe alguma coisa que elas possam fazer para tratar isso, já que não tem remédio? Existe sim. Né? A primeira, vamos por camadas. Né? O que são as coisas mais importantes e mais consensuais? Né? Primeiro, pegar lá o guia brasileiro, Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, né? E tentar tirar os alimentos ultraprocessados e processados. Tentar reduzir bastante. Tá? Se você simplesmente tirar açúcar, refrigerante, pão, massa, biscoito da sua dieta, tá? Macarrão instantâneo, doces, se você só tirar isso, nossa, isso já é um caminho absurdo no sentido da melhora da síndrome metabólica. Muitas pessoas melhoram bastante com essa intervenção relativamente simples e eu diria absolutamente não controversa. Não imagino um nutricionista, um médico que dissesse eu não acho uma boa ideia você diminuir os alimentos processados e ultraprocessados, o açúcar da sua dieta. Né? Para pessoas que têm um quadro mais leve, basta isso. Né? Bom, todo mundo que me escuta em geral sabe que eu sou um grande defensor da abordagem low carb. Né? Isso que eu acabei de descrever é uma low carb moderada. O que seria uma low carb terapêutica, uma low carb mais intensa? É aquela na qual nós vamos tentar diminuir a maioria dos carboidratos. Isso se aplica mais para aqueles indivíduos que estão mais doentes, aqueles que têm uma esteatose mais importante para resolver, que têm uma obesidade mais importante para resolver, um diabetes tipo 2. Né? Nesses casos, não apenas tirar açúcar e farináceos, mas aí a gente reduz outros carboidratos, como tubérculos tipo batata doce, mandioca, vai reduzir frutas doces como manga, banana, né? E se focar mais então nas proteínas, as carnes de todos os tipos, peixe, aves, carne vermelha, porco, ovelha, crustáceos, ovos,
e vegetais, né? E as frutas de baixo açúcar, coisas como coco, abacate, as berries, um kiwi, esse tipo de coisa assim. Tá? Nos pacientes diabéticos é importante que tenham acompanhamento médico quando for fazer isso. Não porque low carb seja perigoso, mas é porque aí os remédios se tornam perigosos. Tá? Olha que interessante. O indivíduo está tomando grandes quantidades de medicação para poder comer aquilo que ele não deveria estar comendo. Bom, agora ele para de comer aquilo que ele não deveria estar comendo, então ele tem que reduzir ou muitas vezes tirar remédios. Pacientes que usam insulina, por exemplo, precisam ajustar a sua insulina. Se são tipo 2, muitas vezes vão ter que parar a insulina. Diabético tipo 1 nunca vai poder parar a insulina, mas tem que reduzir. Quando reduz os carboidratos, isso deve ser feito com acompanhamento médico. Tem alguns medicamentos orais para diabetes também que precisam ser retirados nessa situação. E eu acho uma maravilha. Eu nunca vi nenhum paciente ficar triste porque a gente tira remédio. Todos ficam muito felizes. E pra gente é como diz o José Neto, né? É viciante. Como médico, não tem nada que dê mais alegria no universo do que falar, vamos ter que reduzir mais um. Vamos ter que tirar mais um. Você está ficando curado, está sendo tomado pela cura. Né? E o jejum, vamos falar sobre o jejum? Bom, aí a grande autoridade no jejum é você. Que isso. Mas eu tenho que me intrometer para falar, pessoal, porque uma coisa que é legal de falar mesmo, além de low carb, tem muitas pessoas que não se adaptam a ser esse low carb terapêutico. E aí, se a gente combinar reduzir frutose, então, principalmente bebidas doces, proibido de verdade desde o primeiro dia, café com açúcar, Coca-Cola, sucos, Gatorade, quer dizer, Gatorade não, né? A gente tem que falar isotônicos esportivos. Se você cortar essas bebidas açucaradas e começar a pular refeições, você também pode começar a melhorar e precisar de acompanhamento. Então, se você é diabético, só de fazer isso, cortar o açúcar e começar a pular refeições, você vai melhorar e vai precisar de ajuda. Se você não é diabético, não é hipertenso, você pode fazer isso em casa. Então, para você que nunca pulou uma refeição na vida, saiba que aumentar o seu período sem se alimentar permite com que os seus níveis de insulina caiam e a gente comece a ficar mais sensível a ela. Isso é justamente o que a gente quer no tratamento da resistência insulínica. E todas essas doenças que a gente falou desde o começo da live até agora, elas melhoram se você parar de comer o que você não tolera bem, que são os carboidratos, principalmente o açúcar, e se você parar de comer de 3 em 3 horas. Doutor Souto, queria a sua opinião sobre, para síndromes, para as resistências insulínicas muito severas, qual é a sua opinião sobre apenas utilizar a cetogênica? Você acha que é tão potente quanto não utilizar pelo menos um pouquinho de janela restrita? Porque eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que eu vejo o jejum intermitente e a dieta cetogênica como irmãos siameses, assim, praticamente são formas diferentes da gente tentar atingir o mesmo objetivo, que é reduzir a toxicidade energética, né? Então, acontece que às vezes, simplesmente numa dieta de baixo carboidrato, a gente não reduz suficientemente a quantidade de energia ingerida. Então, não é todo mundo que... deixa eu colocar isso de outra forma. Para a maioria das pessoas, a restrição de carboidratos ou a sua versão mais extrema, que é uma dieta cetogênica, produz uma redução de apetite que leva a uma redução espontânea do consumo de calorias e muitas vezes a jejuns espontâneos. Né? Então a pessoa não sente fome, acorda, vai só almoçar, né? Não porque ela se programou para fazer isso, mas porque ela não tem fome de manhã. E você vai ver reduções assim da ordem de 1000 calorias a menos por dia, sem que a pessoa esteja contando calorias, só porque ela está mais saciada. Mas, Maíra, isso não acontece com todo mundo. Então tem pessoas que se encantam com a low carb, descobrem o maravilhoso mundo das receitinhas, e aí daqui a pouco a pessoa está fazendo bolo de cenoura com cobertura de chocolate, tudo low carb, com farinha de amêndoas, com xilitol, com creme de leite, né? E o consumo calórico permanece elevado, e aí a pessoa não está comendo carboidratos e a sua glicemia permanece elevada, porque o fígado está produzindo um monte de glicose, porque esse fígado continua cheio de gordura, porque a pessoa não está fazendo déficit calórico e não está emagrecendo.
né? Então, nessas situações, eu acho que a restrição, o jejum intermitente, a diminuição da janela de alimentação, se alimentar num período menor, nossa, faz muita diferença. E eu acho que as duas estratégias se casam bem, elas não competem, elas se complementam, né? É o yin e o yang, né? Exatamente. E tem pessoas que têm muita facilidade para fazer jejum, outras nem tanto. Então eu acho que a gente tem que ouvir o paciente e ver o que ele prefere. Eu tenho alguns pacientes que facilmente, se você deixar, ele faz uma refeição por dia. Né? E aí, às vezes, eles na consulta manifestam que a preocupação com isso. Vem cá, isso não vai me fazer mal? Pessoal, não vai fazer mal. Tá? Mas as pessoas se preocupam, porque existe uma doutrinação de que a gente teria que estar comendo o tempo todo, porque quem come o tempo todo é herbívoro e peixe. Né? Então, né, a vaca, todo o tempo que ela está acordada, ela está comendo, até porque o capim tem uma densidade nutricional muito baixa, então ela tem que comer o tempo todo. Né? A gente tem um comportamento mais parecido com o leão, quer dizer, o leão faz uma caçada, quando ele consegue abater uma presa, ele come e fica uns 2 dias sem comer. Né? Então, o nosso metabolismo ele está bem adaptado para essa intermitência, até porque os alimentos que a gente deve consumir são alimentos de alta densidade nutricional, o que não inclui salgadinho, né? Então, assim, são justamente os alimentos de maior densidade nutricional, são casualmente os mesmos que tem numa low carb, são as carnes de todos os tipos, os ovos, os vegetais de baixo amido. Né? Se você se alimenta dessa forma, você não precisa pastar o dia inteiro, você come de vez em quando e tá bem. Então casa muito. Tem outras pessoas que sentem mais fome, têm mais dificuldade para fazer jejum, ou então tem uma relação afetiva um pouco forte com determinadas refeições, e aquela refeição é a hora da janta onde ela vai se reunir com os filhos, e sabe? Tem situações. E aí, muitas vezes, você consegue igualmente bons resultados, simplesmente diminuindo ali os carboidratos da refeição, mesmo que a pessoa coma mais vezes por dia. Então depende um pouquinho do perfil de cada um, né? Com certeza, isso faz toda a diferença, e eu gosto de falar isso porque o que eu percebo aqui é que tem pacientes que começam sem querer pular 3 horas de refeição, que eles querem lanchinhos low carb o tempo inteiro, e depois de 6 meses são pacientes que vêm no consultório com: doutora, não como mais do que uma vez por dia porque é o que eu preciso. Então, eu gosto de falar que a fome, ela é um sintoma que deve ser muito levado em conta, e quando o paciente está reclamando de fome, significa que provavelmente a insulina dele está bem alta e a gente precisa melhorar. E às vezes, dependendo do grau de resistência insulínica, até essas comidinhas cetogênicas podem ser responsáveis por isso, e é por isso que nesse caso eu sempre falo que uma dose de jejum pode melhorar. Paradoxalmente, se o seu problema é muita fome, você vai precisar de um pouco mais de jejum para tentar responder isso, porque esse excesso de insulina, mesmo na cetogênica, acontece e é o grande vilão aí dos platôs, né? O grande responsável pelos platôs. Então, gostaria de falar isso. Estamos chegando ao final da nossa maravilhosa live. Queria agradecer imensamente essa conversa ao vivo. Toda vez que eu te vejo pessoalmente, eu só fico agradecendo, porque eu realmente só tenho que te agradecer. Acho que todos os médicos, quantas pessoas desse mundo têm que te agradecer. Então, eu queria te agradecer novamente. Obrigado. E queria deixar esses últimos segundinhos para você falar como que as pessoas podem pegar um pouquinho desse seu cérebro brilhante em blogs, cursos e tudo mais que for possível para elas se inspirarem a serem mais saudáveis. O meu blog segue lá no Ciência Low Carb, vocês vão encontrá-lo no Google, bota Ciência Low Carb. Se quem entrar aqui no meu Instagram, na página inicial, clica no linkzinho lá e vai ter o link para o blog. O blog ele hoje não é tão ativo assim, porque eu tenho usado mais o Telegram para botar notícias para as pessoas, então, porque é uma plataforma mais ágil, que permite áudio também. Então no Telegram é DR Solto, DR de doutor, né? DR Solto no Telegram. Ali eu normalmente, diariamente, eu tento postar alguma coisinha. Tá? Existe o curso
de diabetes, chamado Diabetes a Solução, que usa low carb como estratégia. É um curso que eu faço junto com o endocrinologista Dr. Rodrigo Bomeni. Esse curso ele tem turmas, no momento está fechado, mas a gente sempre anuncia quando reabre novas turmas, né? E existe um novo curso que está em gestação, está quase pronto, tá? Que eu vou deixar vocês curiosos. Daqui a poucas semanas aí nós vamos dar notícias. Eu acho que é um produto que vai ser muito interessante para todo mundo que está nos ouvindo. Estou muito curiosa, então. Obrigada, doutor Souto. Então a gente vai com certeza marcar outra live. Nunca vai ter tempo suficiente para falar sobre isso. Obrigado pelo convite. Foi muito bom.